Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje a gente vai falar da Mulher Afogada, mais uma criatura do sistema do Ordem Paranormal RPG. E essa é uma criatura ali um nível mediano, a gente consegue usar ela em missões sem estar preocupado com toda aquela apelação com a defesa e com os grandes números que os monstros de Nex mais alto têm, mas já dá algum desafio, não é tão fácil, tão simples de lidar quanto um zumbi de sangue ou um esqueleto de lodo, por exemplo. Ela tem um enigma de medo que tem que ser resolvido, né? Na verdade, a gente já conhece, os fãs de Ordem Paranormal já conhecem, ela apareceu no Desconjuração, lá naquela casa, que eu não lembro o nome, na Mansão Endiabrada, alguma coisa assim, que os personagens tiveram que lidar com ela numa piscina e tal, mas com certeza ela tá bem diferente do que ela tava quando ela apareceu. Isso na questão de status, né? Na questão de números, até porque o sistema era outro. Agora a gente tá aqui com o sistema oficial, mas ela veio mais como um fanservice, mas dá pra usar e é bem bacana. Bom, a origem da Mulher Afogada é que ela é uma lenda que os pais criavam pra evitar o desperdício de água ali pelas crianças, mas acabou gerando medo, né, nas crianças, como tudo em Ordem Paranormal. Quando gera muito medo, as coisas podem se manifestar. E a manifestação dela geralmente se dá quando existe um afogamento ali, uma mulher afogada de uma maneira brutal, assassinada, envolvendo água, esse tipo de coisa. E tanto a história dela quanto o enigma do medo dão a entender que para resolver, né, para ela aparecer, você tem que fechar as torneiras, fechar a válvula, abrir tudo de uma vez, obrigar ela a ficar meio presa do lado de fora ou do lado de dentro, enfim, tem algumas coisas que tem que ser feitas com a água. Eu acho que isso é um pouco mais livre, né? A gente pode bolar alguns desafios ali durante a missão, mas o enigma dela tem que envolver água, tem que envolver o encanamento e as tubulações da casa onde ela tá ocupando, onde ela surgiu, né? Mas beleza, vamos falar agora dos atributos, né, dos status dela e dos números que vocês gostam de ver. Como vocês bem sabem, ela é uma criatura de sangue ali de tamanho grande, então ela é considerada um tamanho até que avantajado, ela é maior do que um ser humano, ela chega a ser, né? Vocês viram? Quem assistiu a Desconjuração percebeu ali a diferença dela, do design dela na piscina com os personagens menores, né? Então realmente ela é bem grande. Ela tem uma presença perturbadora ali DT 25 e ela dá 4d6 de dano mental. E se você for Nex 50 ou mais, você é imune à presença perturbadora dela. Então a própria presença perturbadora, geralmente nos monstros, ela dá uma dica de até onde esse monstro dá algum tipo de desafio. Então ali até Nex 45 mais ou menos, você com certeza vai conseguir jogar com os jogadores ali, os personagens até Nex 45 vão ter um desafio bacana. Passou de 50, começa a ficar um pouco fácil, entre aspas, lidar com essa criatura. Nos sentidos dela, ela joga 2d20 mais 5 para percepção e 4d20 mais 10 para iniciativa, além de ter percepção às cegas, então a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte de furtividade, porque com ela não funciona muito bem. Na parte defensiva, ela tem 28 de defesa, fortitude para teste ela joga 3d20 mais 10, reflexos 4d20 mais 10 também e vontade 2d20 mais 5, então aí já dá para perceber que ela é um bicho mais rápido, ela é um bicho ali que tem uma resistência boa, mas na parte de vontade ela não tem tanta coisa assim, então ela é facilmente debuffada dependendo de como tá a par ali, de como estão os jogadores, como estão as habilidades deles. Ela tem 240 pontos de vida ali, considerado obviamente 120, né, menos da metade, ela já é considerada como machucada, e as resistências dela são balístico, energia, impacto e perfuração 10 e sangue 20, porque ela também tem um pouquinho de elemento de energia, e claro, por ser uma criatura de sangue, ela tem vulnerabilidade à morte. Ela também tem o deslocamento de 9 metros na sua forma normal, digamos assim, a sua forma final, mas na forma de sangue ela tem até 36 metros de deslocamento. Eu vou explicar essa forma de sangue já, mas é um outro tipo, geralmente ela começa assim, vocês vão entender. Falando dessa forma de sangue, então, sempre que a gente começar uma missão que envolva a Mulher Afogada, essa vai ser a forma que ela vai se apresentar primeiro. Então vocês lembram como que era lá na casa, quando abriu uma torneira, quando abria a torneira ali da banheira, por exemplo, saía sangue, ou a banheira estava cheia de sangue, e na verdade era ela ali, era a manifestação da Mulher Afogada. Ela tem algumas habilidades, quando eu passar para as outras habilidades eu vou dizer quais elas têm e quais ela não tem nessa forma, mas como eu falei, nessa forma ela tem 36 metros de deslocamento, além de, quando ela tá nessa forma de água, nessa forma de sangue na verdade, ela tem resistência a balístico, corte, impacto, perfuração e sangue 20, então a não ser que você dê mais de 20 de dano, você nem vai conseguir acertar ela, causar dano no caso, né, em forma de sangue. É mais para você entender que ela tá ali e resolver o enigma dela, porque a partir do momento que você resolve o enigma de
medo, ela não tem mais essa habilidade, ela não pode mais voltar a essa forma de sangue. Indo para as ações agora, vamos começar com as ações de agredir, porque ela tem bastante opção, ela ataca de vários jeitos diferentes. A primeira é a mordida, que é um ataque corpo a corpo, é um ataque só que ela consegue dar desse por turno. O teste dela é 3d20 mais 15 e o dano é 4d8 mais 8 de perfuração, justamente porque ela morde ali com aquela boca esquisita dela e finca os dentes no alvo. Ela tem também as garras, que ela tem as mãos, ali são 2 ataques, então se ela escolher o ataque de garras, ela ataca 2 vezes, é 4d20 mais 15 e o dano é 4d6 mais 6 de corte. Uma outra ação de agressão que ela pode fazer, um outro ataque, é um ataque à distância, o jato de sangue. Esse dá dano de sangue, o teste dele é 4d20 mais 10 e o dano é 4d8 mais 8 de sangue, e ele pega até em alcance curto. Então é basicamente ela soltar um jato, seja com a mão, seja com a boca, seja, sei lá, da onde ela estiver controlando, sai um jato de sangue no alvo, vai dar esse dano de sangue. Então ela tem tanto ataques corpo a corpo, múltiplos ataques, ataque a longa distância. Como eu falei, ela é um monstro que, apesar de ser relativamente fraco, ela consegue dar um bom trabalho. E ela tem também uma ação de movimento que se chama sugar sangue. O que ela faz aqui? Se um personagem tiver morrido adjacente a ela, ela consegue consumir o corpo desse personagem e recuperar 40 pontos de vida nesse processo, gastando só uma ação de movimento. Então, além dela ter todos aqueles ataques, ela ainda consegue recuperar um pouco de pontos de vida caso um jogador morra no meio do combate. E obviamente não precisa ser um jogador, se tiver um NPC ali no meio que passou despercebido, morreu ali, ela vai consumir e vai recuperar os 40 PV da mesma maneira. E começando agora as ações que ela tem enquanto ela tá naquela forma de sangue, aquela primeira forma, entre aspas, que ela se apresenta ali nas missões. A primeira ação é uma ação padrão chamada Afogar em Sangue. A gente conhece bem essa habilidade, a gente já viu ali no Desconjuração, onde ela apareceu, que ela começa a entrar, né? Ela invade essa forma de sangue e começa a invadir o personagem por todos os orifícios. Então entra pelo ouvido, entra pelo nariz, entra pela boca e o personagem fica asfixiado. O que essa condição faz com o personagem? Enquanto ele estiver asfixiado, ele não pode respirar. A quantidade de rodadas que você tem para segurar a respiração, ou seja, para ficar sem respirar, para ficar asfixiado, é igual ao seu vigor. Então vamos supor, se você tem 2 de vigor, você pode ficar até 2 rodadas ali sendo asfixiado. Se você tomar um dano enquanto você estiver asfixiado, você diminui esse número em 1. Então vamos supor, se você tinha 2 rodadas, mas enquanto você estava asfixiado, você tomou algum dano, você tem só mais uma rodada. Quando essas rodadas acabarem, se você não sair dessa condição, você entra em morrendo. E para sair dessa condição, né, do afogar em sangue, dessa habilidade, você vai fazer um teste de fortitude DT24. Se você passar nesse teste, você sai e você começa só a expelir de volta todo esse sangue que você engoliu meio que forçado. E junto com essa habilidade tem a reação chamada Arrancar Sangue. Toda vez que você conseguir tirar a mulher afogada de dentro de você, dentro daquela... Você tá ali sendo asfixiado e você consegue tirar, a outra pessoa consegue ajudar ali, puxar você, enfim, de alguma maneira, tirar ela de dentro de você, ela vai usar essa reação chamada Arrancar Sangue, onde ela vai te dar 6d6 de pontos de danos de sangue. Então é como se ela estivesse meio que levando um pedaço do seu próprio sangue junto com ela quando ela é removida de dentro de você. E a última ação dessa forma de sangue dela é a Invadir Órgãos, que é basicamente a mesma coisa da reação, só que isso é enquanto ela tá asfixiando um personagem. Enquanto ela tá ali em cima do alvo asfixiando, é como se ela fosse consumindo os órgãos internos, os órgãos vitais desse personagem, e nesse turno, se ela usar essa ação de movimento, ela pode causar 6d6 de dano de sangue também. Então vamos supor, se você pegou ali, você tá asfixiado, passou uma rodada, ela usou isso, você tomou 6d6 de dano de sangue, aí tirou, você tomou mais 6d6 de dano de sangue, ela vai causar um bom dano e vocês nem começaram o combate ainda. Como eu falei, ela tem muitas habilidades para ir minando a vida dos jogadores, ainda mais se eles demorarem para resolver o enigma dela, né? Quando chegar na parte do combate final, os jogadores vão estar bem, os personagens, né, na verdade, vão estar bem baleados, vão estar todos debilitados, ou pelo menos não vão estar na sua inteira forma, né? Vão estar ali com alguns danos, com algumas avarias, e isso vai dificultar ainda mais o combate final. Então, como eu falei, essa é uma criatura bem bacana que pode dar um bom trabalho ali num nível médio, né, num Nex mediano. Ela não tem uma defesa tão alta, ela não tem esses status gigantescos, mas ela tem muita coisa, a versatilidade dela é muito grande, ela pode dar muito trabalho na missão e vocês têm um belo exemplo de como usar, né? A gente viu o próprio Selbit, o criador dessa criatura, usando ela no Desconjuração. O sistema mudou, atualizou, mas a utilização continua mais ou menos a mesma coisa. Você faz uma investigação sobre a morte dessa pessoa que gerou esse monstro, você chega às conclusões do que você tem que fazer, quais os registros, quais as torneiras que você tem que fechar e abrir na ordem certa, tudo de uma vez, enfim, isso aí vai depender do mestre. E
enquanto você estiver fazendo isso, ela tem essas ações e quando vocês resolverem, ela vai aparecer e ela tem mais várias ações que vão arrancar muito dano. Com certeza ela é focada, vocês viram, ela é focada em dano, ela não vai dar muito dano mental, até a presença perturbadora dela é mais ou menos, não dá tanto dano assim, mas o foco dela é realmente arrancar a vida dos personagens, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar um like e também de se inscrever para não perder outros vídeos falando das criaturas e do universo do Ordem Paranormal. E também não esquece também de deixar um comentário, vocês sabem que eu tô sempre trocando uma ideia, batendo um papo com vocês aqui no comentário, tirando dúvidas. Na verdade, agora a gente tem um quadro oficial aqui no canal, onde toda semana eu vou responder as dúvidas de vocês. Então se você tiver uma dúvida muito específica, volta naquele vídeo e deixa um comentário lá. Então muito obrigado e olhos sempre abertos.